um privilégio. Every time he calls and asks me to Toda come, vez que ele me chama e pede para vir. and I'm very thankful to you E eu for sou muito grata allowing us to come and por share the nos word. permitir vir e compartilhar a palavra e ficar no seu púlpito aqui. Praise the Lord. Glória a Deus. You pray for your pastors. Nós oramos pelos seus pastores. Amen. Glória a Deus. They go through things you don't ever know about. Eles passam por coisas que vocês nunca vão saber. The devil tries to attack them in ways O you diabo couldn't think tenta of. atacar eles de uma forma que você não consegue imaginar. So you keep them in your prayers. Então continue orando para eles. Hallelujah. Aleluia. They're a great man and woman of God. Eles são um grande homem e mulher de Deus. Hallelujah. Aleluia. And it's a great privilege to be here. É um I grande privilégio estar aqui. would like to talk to you tonight Eu gostaria de falar com vocês nesta noite about the subject that God is not to blame. o assunto que Deus não deve ser culpado. God is not to blame. Deus não deve ser culpado. Many of you may say, well, I know that. E talvez vocês estão dizendo, eu sei disso. But there may be others who don't. Mas talvez outros não sabem. So bear with me, please. Então, me suporte, por favor. Praise the Lord. Glória a Deus. I've been teaching a series in our church Eu tenho ensinado essa série na minha igreja on divine health. sobre a saúde divina. The fact that you have divine O health fato que você tem saúde divina and that anything contrary to e that que qualquer coisa contrária is Satan trying to steal it from you. é Satanás tentando roubá-la de você. And this was the 12th part of my E series, essa foi a 12ª parte da minha série. and I'm still not done with it E yet. ainda não completei. I don't know how long the Lord will have me on it, Eu não sei por quanto tempo que eu vou permanecer dependendo do Senhor. but it's a word we need to hear. Mas é uma palavra que nós precisamos ouvir. God wants you well. Deus quer que você esteja bem. Jesus Christ paid the Jesus ultimate Cristo price pagou o preço mais alto for your divine health. para a sua saúde divina. You don't have to be sick another Você day in your não life. precisa estar doente mais um dia na sua You vida. don't have to have calamity in Você your não life. precisa ter calamidade na sua You vida. don't have to have tragedy Você in não your life. precisa ter tragédia na sua vida. Because you are Porque the Lord's. você pertence ao You're Senhor. redeemed Você é redimido by the blood of the Lamb. pelo sangue do Cordeiro. And there is nothing E strong. não há nada mais forte. He's victorious. Ele é vitorioso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Just in our day and age today, No nosso dia, we tend to get confused somewhat, às vezes nós confundimos and we place the blame on e God nós culpamos a Deus, when it's really the devil. quando na verdade é o diabo. That's what I want to talk about E tonight. eu quero falar sobre isso nesta noite. To recognize who is who, Para reconhecer quem What é is quem, what? o que é o que, and that God is never to blame. e que Deus nunca deverá ser culpado. Praise the Lord. Turn with me to Psalm, the 52nd Psalm. Vamos abrir em Salmo 52. We're going to read the first verse of it. Nós vamos ler o primeiro versículo. I'm reading from the King James Version. Eu estou lendo da versão King James. It says, Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? The goodness of God endureth continually. Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. This is talking about Isso se trata exalting yourself over God's plan. exaltar a si mesmo sobre o plano de Deus, Thinking you know more than God. pensando que você sabe mais do que Deus. If you read the rest of the psalm, you'll see Se that. você ler o resto dos salmos, você verá isso. Hallelujah. But Aleluia. it's a warning Mas é um aviso. saying, Why would you Dizendo boast por que você iria se gabar in your strength na sua força, when the goodness of quando God a bondade de Deus is there forever? dura para sempre. Hallelujah. Aleluia. So let's pray. Então vamos orar. Father, we love you. Pai, nós te amamos. We bless you. Nós te bendizemos. We praise you. Nós te louvamos. We thank you for your word. Te agradecemos pela sua palavra. We thank you that it's the Te goodness agradecemos que é a bondade of you, Lord, do Senhor that leads us to que nos repentance. leva ao arrependimento. We thank you, Lord, Nós te agradecemos, Senhor, that your good porque tu és bom endures e continually. a sua bondade dura para sempre. We appreciate it. E nós apreciamos isso. We recognize Nós it. reconhecemos isso. We ask you, Lord, E nós pedimos, Senhor, to open our hearts tonight, para abrir os nossos corações nesta noite. open our eyes to Abrir os see, nossos olhos para que possamos our ears to ver, hear os nossos ouvidos para what the podermos Holy ouvir Spirit is aquilo saying que o Espírito Santo está to dizendo the church tonight. para a igreja nesta noite. In Jesus' mighty name, No nome poderoso de Jesus. amen. Amém. Praise the Lord.
Aleluia. Okay, so we're talking about that God is not to blame. Estamos dizendo que Deus não deveria ser culpado. Praise the Lord. Aleluia. I want to turn on my Glória a Deus. clock here so I don't Vou go too ligar meu far relógio over. aqui. Praise the Lord. So we're talking about the fact that God is not to blame, Estamos falando que Deus não deveria ser culpado. that we don't know more than Que God. nós não sabemos mais do que Deus. He always knows Ele best. sempre sabe o melhor. He has a plan for you. Ele tem plano para It's você. a good É plan, plano bom, not an evil não plan. plano ruim. It's a blessing, É uma bênção, not a curse. não uma maldição. And so we're to look to Him Então nós deveríamos olhar para that His Ele goodness para que a sua vontade continues continue in our na lives nossa vida forever. para sempre. Hallelujah. Aleluia. Our God is a good O God. nosso Deus é um Deus bom. Pastor said it earlier. O pastor disse mais cedo. Our God is a good O God. nosso Deus é um Deus bom. The devil is a bad E devil. o diabo é um diabo ruim. But our God is a Mas good o nosso God. Deus é um Deus bom. Pretty simple, isn't É simples, né? it? You would think so. Você pensaria que sim. But the devil masquerades as an angel of light. O diabo se transfigura em um anjo de luz. E ele engana as Deceives pessoas. them. Ele engana. Makes them think Ele faz as pessoas circumstances, pensar que as Events. circunstâncias ou eventos, things that they see as happening, coisas que eles veem acontecendo, or that are happening to o them, que estão acontecendo com eles, they think that that's eles God pensam que isso é Deus. when it's not God Mas não é Deus, because it's not good. porque não é bom. Only good comes from God. Só coisa boa vem de Deus. John the 10th chapter and verse 10, João 10:10. Jesus said, Jesus disse: the thief comes not but o for to ladrão steal, veio para roubar, to kill, para matar and to e destroy. para destruir. But I am come Mas eu vim that you might have life para que tenham vida and have it more e abundantly. a vida completa. Do you hear what I'm saying tonight? Está me ouvindo The thief. esta noite? O ladrão. Who's the thief? Quem é o ladrão? Satan is the thief. Satanás é o ladrão. The devil is the O thief. diabo, ele é Right? o ladrão. Yes. Right? Yes. Certo? Some of you think so. Alguns de vocês pensam. Satan is the thief. Satanás é o ladrão. God could not be the thief. Deus não poderia ser o ladrão. Right? Né? Okay, so here John 10:10, Em João 10:10. the thief, O ladrão, Satan, Satanás, comes to steal, ele vem para roubar, to kill, matar and to e destroy destruir in your life. na sua vida. But Jesus said, Mas Jesus disse: I am come, mas eu vim. Jesus has come Jesus veio to give you life para te dar vida and life in e vida abundance. em abundância. Praise the Lord. Glória a Deus. Well, some of you are convinced. I don't Alguns know de about vocês that. estão convencidos, não sei. Praise the Lord. Glória a Deus. Look in James. Look with me in Abre em James. Tiago. James chapter 1, Tiago, o primeiro capítulo, verse 17. versículo 17. I want you to see it in your Bible Eu quero que você veja na sua Bíblia, so you don't think this preacher's up here just para que você não pense que é bumping apenas my gums este pregador aqui em cima, just to sound good. inventando coisa para This is Bible. soar bem. Mas isso It's the é, Word of God. isso é a palavra de Deus. Verse 17. Versículo 17. Every good gift and every perfect gift is from above. Yes. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. And cometh down from the Father of lights, Yes. O Criador das luzes do céu. with whom is no variableness, Ele não muda, neither shadow of turning. Yes. nem varia de posição, Yes. That what your Bible e says? que causaria a escuridão. A Hallelujah. sua Bíblia diz isso? How many good gifts? Quantos bons dons? Every. Todos. All. Todos. Right? Tudo. Amen. Amém? All the good gifts. Every good gift. Tudo que é bom. What kind of gift? Todo dom que é bom. Que tipo de Good. dom? Good. Right? Dom bom. Right. Good. Tudo Our que é God bom. Nosso Deus is a good é God. Deus bom. So every good Então, gift tudo que é bom comes from our God. vem do nosso Deus. Hallelujah. And it says here E está escrito aqui that there's no variation, que não existe variação. no variableness, Não existe variação. no variation. Nenhuma variação. Jesus Christ is the Jesus same Cristo é o mesmo. yesterday, Ontem, today, hoje e and forever. para sempre. Hallelujah. Aleluia. There's no Não variableness. há He's only variação. good. Ele é somente bom. Absolute good. Absolutamente bom. 100% good. 100% bom. Yes. Yes. Hallelujah. Do you Aleluia. see that? Está vendo isso? Hallelujah.
Now I'm saying this Eu estou because dizendo isso porque some people tend to blame God. algumas pessoas têm a tendência de culpar a Deus. Circumstances in their life, Tem circunstâncias nas suas vidas, events in their life, eventos que passam, tragedy in their life. tragédias que acontecem. Hallelujah. Aleluia. They tend to blame God. E eles culpam a Deus. Many times it's done in a very religious manner, Isso é feito de uma maneira muito religiosa, where it looks good, onde tem a aparência boa, but it's not good. mas não é. God is not the author of death. Deus não é o autor da morte. God is not the author of Ele não é o calamity. autor de calamidade. God is not the author of Deus não é tragedy. autor de tragédia. God is not the author of evil. Deus não é autor de mal. Satan is. Satanás é. Are you with me? Está comigo? Hallelujah. Aleluia. Okay, so I want to mention three Então, things eu here quero falar tonight. de três coisas nesta noite. Three things that's commonly Três coisas que God gets the blame é for comum as pessoas culparem a Deus. that I want to clear up. E eu quero esclarecer isso. We're not going to blame God for these Nós não things. vamos mais culpar Deus por essas coisas. Okay, the first thing A is primeira coisa é don't blame God não when culpe a tempted. Deus pela tentação. Okay? Ok? Don't blame God when tempted. Não culpe a Deus quando é tentado. Some people seem to have this religious Tem idea gente que tem essa ideia religiosa. that God is testing them Deus está provando as to see how pessoas strong they para are. ver qual a força que eles têm. There was even a song out some years back, Tinha uma música alguns anos atrás que and the dizia, song said something to this effect, dizia assim, that your trials come to make you strong. que a tribulação vem para te fortalecer. No, they don't. Não, They come to kill you, a tribulação vem para te to matar, steal, kill, and to para destroy. matar, roubar e destruir. That's religion talking to Isso you. é religião falando And com if it can você. convince you that that's E correct, se isso consegue te convencer then que é you'll correto, welcome them, então você dá and they'll whip bem-vindos. you, E eles te they'll hurt you, matam e te machucam. and then you're all bloodied E and você half fica alive. todo sanguíneo e quase morto. Thank you, God. Obrigado, Deus. I don't think so. Eu não acho, não. Let me show you that in the Bible. Deixa eu te mostrar isso. We're in James, so still James chapter 1. Continua nesse capítulo, Verse de Tiago, 13. versículo 13. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. For God cannot be tempted with evil. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Now listen. Neither tempteth he any man. E Ele mesmo não tenta ninguém. Do you see that? Tá vendo isso? Let me read it again. Deixa eu ler de novo. Verse 13. Versículo 13. I want you to see it in your Eu Bible. quero que você veja isso na sua Bíblia. Let no man say. That's women too. Isso é para mulheres, não só para homens. When he is tempted, I am tempted of God. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Let no man say when I'm tempted that God is tempting me. Quando alguém for tentado, não diga que essa tentação vem de Deus. Let no man E say nenhum homem diga, when I face quando eu temptation estou na frente de tentação, that God has somehow que orchestrated it Deus tem construído isso for some spiritual benefit. para algum benefício espiritual. That's what he says É here. isso que ele está dizendo aqui. I hope you see this in your Eu Bible. espero que você veja isso na sua Bíblia. The reason I want you to see it Eu quero que você veja isso is because in the church porque na today, igreja, hoje em dia, it seems to be ingrained in the theology parece que está dentro da teologia. that the more trials I E overcome, quanto mais tribulação eu That I'm passo, strong. que eu sou forte. hallelujah. Aleluia. Now I want to talk to you about Mas that. eu quero falar sobre isso. Because just because you're in a Porque trial, simplesmente porque você está passando pela tribulação, you can learn while you're in você it. ainda pode aprender enquanto você está Right? dentro dela. Sure. Certo? Pode. In fact, you need to learn. Você precisa aprender. But that doesn't mean God Mas is the isso não author of it. significa que Deus foi o autor You know what da I'm saying? tribulação. Está me ouvindo? Because when temptation or Porque trial quando a comes, tentação vem, ou então quando a tribulação vem, then God is there with you. Deus está ali contigo. He's in the midst of Ele it está no with meio you daquilo contigo to deliver you, para te libertar, to show you the way. para te mostrar o caminho. Aleluia. Aleluia.
But he's not the author Mas of ele it. não é o autor da He's not the tribulação. perpetrator of Ele it. não é quem criou a He's tribulação. not the orchestrator of Ele não it. construiu a But he tribulação. is in it Mas with ele you. está no meio contigo. He'll never leave you or Ele forsake you. jamais te abandonará. But he's not the evil one. Mas ele não é o maligno. The evil is from a O separate entity. maligno vem de outra entidade. Hallelujah. Aleluia. Are you okay with that? Vocês estão bem com isso? Let no man say, Que nenhum homem diga, when you're tempted, quando está na tentação, that God had anything to do with que it. Deus tinha a ver com aquilo. Look in 1 Corinthians chapter 10. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Corinthians chapter 10, we're 1 going to read verse Coríntios, capítulo 13. 10, eu vou ler o versículo 13. Praise the Lord. Glória a Deus. Verse 13 says, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you're able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Yes. Aleluia. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Now, who did we say that Nós dizemos que the one who causes the temptation is? quem causou a tentação? Satan, right? Satanás, né? The evil one. O maligno. Not God, Não right? Deus, né? Let no man say, Que nenhum homem diga, when he's tempted, quando está na tentação, that God sent the que temptation. Deus mandou a tentação. Right? Yes. We just read it. Nós acabamos de ler. Now this is E aqui está escrito that there are temptations out there. que existem tentações, In fact, there's multiple existem temptations. muitas tentações. And they're not individualized. It's not singling you out. E You're não not the são only one that's individuais. got it. Você não é o único que passa por ela. It says it's common to me. Mas é comum para um homem. In other words, Em outras palavras, when I fight today, quando eu luto hoje, somebody else has already fought it. mais outra pessoa já It's lutou. not new to me. Não é novo só para mim. I mean new in the sense that nobody else has Não ever é had it. novo no sentido que nunca mais ninguém passou por That's what he isso. says here. É isso que ele está dizendo aqui. And it says, here's God's part in it. E essa é a parte de Deus na tentação. God is faithful. Deus é fiel. Hallelujah. Aleluia. Our God is a good God. Nosso Deus é um Deus bom. God is faithful. É fiel. Say that. Fala isso. Deus é fiel. Amen. Say it again. God Deus is faithful. é fiel. Now here's the Lord's part in this. Essa é a parte de Deus nisso. You're in the temptation. Você está na tentação. The temptation is not from A God. tentação não é de Deus. Satan has orchestrated it Satanás construiu-la with the purpose of stealing, com o propósito de matar, killing, roubar or destroying e you. destruir você. But God is faithful, Mas Deus é fiel, who's in the midst of it with you. que Ele está no meio com você. And it says he will not suffer you E diz que Ele não vai fazer você to be tempted above what you're able, a ser tentado com mais daquilo que você consegue suportar. but will with the temptation. Mas dentro da tentação, That means alongside of the isso temptation. significa do lado da tentação. Not that God has sent the Não que temptation, Deus enviou a tentação, but God is in the temptation with you, Deus está dentro da On your tentação side. com você, do seu not lado, against you. não contra você. And it says here Está escrito that que he's going to make a way, Ele vai fazer um caminho escape it. para você fugir. hallelujah, Aleluia. that you can bear it or get out of Você it. vai poder suportar e sair. Praise the Lord. Glória a Deus. Now you see the problem with this Você is, está vendo que o problema aqui, this scripture gets misquoted. que as pessoas citam essa escritura de uma maneira You may errada. have heard people quote it. Talvez pessoas já citaram esse versículo. You may have quoted it Talvez this way. você mesmo já citou esse versículo assim. People misquote it by As saying, pessoas falam, God will not put anything more on me Deus não vai colocar sobre mim than what I can handle. mais do que eu consigo suportar. You ever heard that? Já ouviu isso? God will not put anything more on me Deus jamais vai colocar sobre você than what I can handle. mais do que você consegue suportar. That's the opposite of what this Mas scripture isso é o says. oposto desse It says the versículo. devil is Está going to put escrito it on you. que o diabo vai colocar sobre Hallelujah. você. But God is in it with you Mas Deus está to deliver you.
desse programa You junto see com how você religious para that se libertar. Tá vendo como é You hear people religioso? say, Você ouve as pessoas I'm on dizendo: the great trial. eu passei por uma tribulação I'm really battling muito the grande. I'm having a hard Eu time. estou tendo dificuldade. But I know God won't put Mas anything eu more sei on que me Deus não vai colocar than I sobre can mim handle. mais do que eu suporto. Well, who's the enemy here? Mas quem é o inimigo aqui? If God's putting it on Se you, Deus está colocando don't you em think you better você, hold on to it? você acha que você deve segurá-lo? Right? Né? É isso aí. Well, it sounds religious. Parece religioso. It sounds churchy, Parece coisa de igreja. cliche. But it kills. Mas isso mata. It destroys. Isso destrói. Because it gives you the Porque mindset isso te dá a mentalidade that God is the one doing que it. Deus é quem está operando So you're no isso. longer fighting the Então você devil, não está mais lutando You're contra fighting o diabo, God. você está lutando Deus. because if He put it on Porque you, se Ele colocou sobre você, hang in there with it. então segura com isso. Well, He didn't put it on you. Ele colocou But isso where sobre people você. get confused Mas onde as pessoas se confundem is that He is there with you é through porque it. Ele está contigo And dentro do in problema. fact, E de fato, most times, a maioria das vezes, He'll turn it to good. Ele vai transformar isso em algo The bom. calamity comes, A calamidade the vem, disease a comes, doença vem, the tragedy a comes. tragédia vem. It's not from God, Não é de Deus, but God is there with mas you Deus está contigo. and makes a way of escape for you Ele constrói um caminho and para gets glory fugir. out of E it. Ele recebe glória por So causa people disso. confuse it and think Então it's as God that did pessoas it. confundem e pensam que foi Deus que fez. But it's not. Mas não é. Are you with me? Está comigo. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Glória a Deus. All right. Ok. The first thing A we primeira said, coisa, don't blame God when you're não tempted. culpa a Deus quando você for Put the tentado. blame where the blame's due. Põe a culpa onde a culpa deveria estar. Our God is a good God. colocado. The devil is a very bad É God. muito bom e o diabo é muito ruim. Okay, the second Ok? thing, A segunda coisa, don't blame God for não Satan's culpa a works. Deus pelas obras de Satanás. Don't blame God Não culpa a Deus for Satan's activities. pelas atividades de Satanás. Look with me at Ephesians chapter 2. Vamos para Efésios capítulo 2. Ephesians chapter 2. Efésios capítulo 2. And beginning with verse 1, No versículo 1. I'm going to read 1 through 3. Eu vou ler 1, 2 e 3. And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now works in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla e os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Hallelujah. In verse 2, No versículo 2, Satan is referred to there Satanás se refere aqui as the prince como of the power of the air. dos poderes do ar. Do you agree? Concordam? That's another term for Satan. É outro termo para Satanás. He's called the prince Ele é o príncipe of the power dos poderes of the air. do ar. That means he's in the atmosphere. Significa que ele está na atmosfera. Right? Ok? I don't see him with my Eu não eyes, vejo com meus olhos, but he's there. mas ele está ali. He's causing Ele problems. está causando problemas. He's stealing. Ele está roubando, stealing, matando, He's destroying destruindo everywhere he em goes. todo lugar que ele vai. And so he's referred to Então here ele é referido aqui in the Word of God na palavra de Deus as the prince como o príncipe of the power dos poderes of the air. do ar.
Satan is the author of Satanás disease, é autor de doença. and many diseases are transmitted E through the muitas air. doenças são transmitidas pelo ar. He's the author of calamity, Ele é autor de calamidade, Tragedy. tragédia, earthquakes, terremotos, hurricanes, tornadoes. furacões, tornados. Hallelujah. Aleluia. He's the prince Ele é o príncipe of the dos power poderes of the air. do ar. You hear what I'm saying? Está me ouvindo? Now, for years, people have Por blamed muito God for tempo these as pessoas things. têm culpado a Deus por essas coisas. You see, the world system operates Na that verdade, o way. sistema do mundo opera dessa forma. They think it's our God Eles acham que é o nosso Deus that causes an que earthquake causa um terremoto, or brings a ou hurricane. que traz um furacão. But we know the Mas source não of it sabemos o recurso. because Ou it's not a a good thing, fonte. A fonte não é algo and bom. every good gift E todo dom comes from bom our God. vem do nosso Deus. So, Satan is the Então, prince of the power of the air. se ele é o principado dos poderes do ar, Jesus referred to him as this. Jesus se referiu a ele como Look in John 12. Abre João 12. I want to show you scripture Eu quero que você veja isso na so you Escritura, don't think I'm making this up. para que você não pense que eu esteja inventando. John chapter 12, João 12, verse 31. versículo 31. Jesus said, Jesus disse: "Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out." Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Do you see Jesus referred to him as the prince of this world? Você viu que Jesus referiu a ele como o príncipe deste Verse mundo. 31. Versículo 31. Look in John 14. Maybe you're not convinced yet. Talvez não foi convencido. João 14. John 14, verse 30, Jesus still Versículo speaking. 30. Jesus está falando aqui também. "Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh, and hath nothing in me." Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando o príncipe deste mundo. This is where Paul in Ephesians É got aqui the onde Paulo terminology em from. Efésios recebeu a terminologia. John 16, verse 11. João 16, versículo 11. Jesus talking again. Jesus falando de novo. Of judgment, because the prince of this world is judged. E também estão errados a respeito do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. You see, the Lord Jesus referred to Satan as the prince of this world, A Satanás como o príncipe deste mundo. or the prince of the power of the Então, o air. príncipe dos poderes do ar. Look with me in 1 Kings. Primeiro Reis. 1 Kings chapter 19. Primeiro Reis 19. You don't mind turning to all these scriptures, do you? Vocês não se importam em abrir as escrituras, né? Hallelujah. Aleluia. 1 Kings chapter 19. Primeiro Reis 19. And here Elijah Aqui Elias was about to get a revelation from God. ia receber uma revelação de Deus. Verse 11. Versículo 11. And he said, "Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake it in pieces. The rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire a still small voice. And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, What doest thou here, Elijah?" Hallelujah. O Senhor Deus disse: Saia e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: O que você está fazendo?